Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora você vai conferir o que aconteceu na 51ª e na 52ª sessão ordinária realizadas na última semana. Mas antes, vamos ao nosso quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. O vereador tem 3 missões principais: fiscalizar as contas do município e as ações do prefeito, propor leis que atendam às necessidades do município e representar a população e suas demandas. Os vereadores têm também alguns deveres que estão descritos no regimento interno. O primeiro é que o parlamentar tem que residir no município. O segundo é que ele precisa comparecer às sessões legislativas. E o terceiro, que é participar das votações. Estes são alguns dos principais deveres do vereador, mas há outros: cumprir as atribuições que lhe forem conferidas, comparecer às reuniões das comissões, propor todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município, comunicar falta ou ausência e apresentar a declaração de bens, inclusive a do cônjuge. Antes de falar das atribuições, é importante lembrar um direito fundamental dos vereadores. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nos limites do município. Vamos agora às atribuições do vereador. A Câmara Municipal precisa legislar sobre matérias de competência do município, como, por exemplo, sistema tributário, arrecadação e aplicação de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, concessão de isenção e anistia fiscal, remissão de dívidas e créditos tributários. Mas o trabalho do vereador não fica só nas questões orçamentárias. A Câmara precisa pensar a cidade como um todo. Os parlamentares devem propor políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento, a criação, organização e supressão de regiões administrativas e distritos do município, assim como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 2 exemplos muito comuns que estão no nosso dia a dia são o tombamento de bens móveis e imóveis e a criação de áreas de especial interesse, seja ambiental, cultural, turístico, entre outros. A nomeação do efetivo da Guarda Municipal também é uma das atribuições. Todas essas atribuições também necessitam de aprovação do prefeito. É ainda atribuição da Câmara a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Essa fiscalização é feita com o auxílio do Tribunal de Contas do município. Cabe ainda aos vereadores criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sustar atos normativos do Poder Executivo, fazer diligências a órgãos da administração pública e ter acesso à documentação, tomar conhecimento de convênios, acordos e convenções coletivas, contratos celebrados com a União, estados e outros municípios ou com instituições públicas e privadas, e emendar a lei orgânica. Também é responsabilidade dos parlamentares dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, além de fixar remuneração, conceder licença para afastamento do cargo e autorizar a ausência do município quando esse prazo for superior a 15 dias em território nacional. Os parlamentares também participam da aprovação de conselheiros do Tribunal de Contas do município e da escolha de 5 membros. Também é atribuição exclusiva da Câmara processar e julgar os conselheiros do TCM pela prática de infração político-administrativa, apreciar as contas anuais do tribunal, processar e julgar o procurador-geral do município se comprovada a prática de infração político-administrativa. Compete ainda ao vereador conceder títulos e medalhas a pessoas e empresas que tenham, de forma pública, prestado serviços de relevância para a cidade. Outra atribuição, de viés democrático participativo, é a autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre os deveres e as atribuições dos parlamentares. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 51ª sessão ordinária realizada na última terça-feira, dia 22 de agosto. A vereadora Mayra Felício, do PT, apresentou um requerimento de informação
relativo ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde do bairro Cordoeira, na cidade de Nova Friburgo. Esse requerimento de informação é bem simples, é um requerimento que a gente deposita aí a nossa preocupação com a UBS do Cordoeira, porque a gente teve uma visita bem recentemente lá na localidade, no equipamento de saúde instalado ali, e a gente viu que existe uma divisão de 2 equipamentos. Um equipamento que atende Pericê, Catarcione, né, Ipu, que atende também o Cordoeira, mas tem uma unidade que é exclusivamente para o atendimento do Cordoeira, e é aí que a gente encontra mais problemas. Por quê? Porque a unidade que atende a localidade do Cordoeira é extremamente precarizada. E a gente fica preocupado com isso, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado e um carinho com toda a população. Mas a população que fica alocada nos morros, que são mais periféricas, que são mais vulneráveis, precisam ainda mais dessa atenção e não uma negligência a partir do que a gente oferece enquanto poder público. Então, a gente, na visita, conseguiu ver quais especialidades eram atendidas ali, né, prestadas para a população da localidade. A gente viu como que está abastecida, né, a farmácia, e a gente fica preocupado porque, assim, alguns medicamentos extremamente importantes, que é o caso dos medicamentos direcionados ao cuidado, né, com a hipertensão, estavam em falta. E a gente sabe também que, às vezes, quando existe a compra desses medicamentos, a gente precisa comprar 2 medicamentos diferentes, de fórmulas diferentes, que atendem o mesmo caso. Mas, de repente, por uma singularidade do paciente, ele não pode usar determinado medicamento, pode ter alergia a uma substância que ali está. Então, por isso a pluralidade, né, de determinadas fórmulas para poder atender toda a nossa população. A gente está colocando esse requerimento muito também de saber que o Executivo já esteve lá e tem ciência, né, das dificuldades que os servidores e também que a comunidade enfrenta com o espaço. Mas a gente quer resposta, a gente não quer promessa, a gente quer resposta. A gente quer saber o que está encaminhado de processo para a melhoria desse espaço. E eu acho que é justo trazer essa resposta tanto para a população quanto para os servidores que estão ali. A gente tomou ciência que dos 6 agentes de saúde que precisariam estar circulando pela comunidade para fazer os atendimentos domiciliares, tem apenas 2 trabalhando. Então, a gente já encontra aí uma dificuldade de atender a totalidade do povo de lá. E a gente sabe também que o concurso público não vai dar conta do quantitativo necessário para a gente prestar o atendimento que a nossa população precisa. Então, a gente quer saber, né, o que está sendo planejado, se tem algum tipo de processo para ampliação do espaço, de aquisição de um novo equipamento, né, de um outro imóvel, para ampliar aquele espaço. Gente, na visita que eu fui, eu fiz questão de olhar tudo, né, e eu entrei na cozinha. A cozinha, a largura da cozinha, sem brincadeira nenhuma, é isso aqui. Só cabe uma pessoa, é isso aqui, ó. Então, acho que a gente precisa dar dignidade para aquelas pessoas que estão ali, a gente precisa fazer o nosso mínimo e a gente quer o esclarecimento disso tudo. Eu sei que é muito simples, mas para aquelas pessoas que estão lá todos os dias, as pessoas que precisam daquele atendimento, é muito, gente. A gente precisa estar atento e a gente quer entender. Vou deixar aqui registrado também que no dia que eu fui fazer essa visita, né, lá na UBS, eu achei que era uma só. Então, tanto que eu já tinha ido em outras oportunidades. E aí a população que estava lá para ser atendida veio no cantinho e falou assim: Maiara, tem aqui que funciona assim, mas tem aqui do lado também o equipamento que você não vai ver a mesma coisa. E aí foi assim que a gente viu que existia essa divisão. E aí a gente ficou muito preocupado. A gente não pode ter diferença nos atendimentos. Vou começar a conceder os apartes. Primeiro o vereador Maicon Queiroz, depois o vereador Cláudio Leandro. Isso. Maiara, só mesmo parabenizar a Vossa Excelência por esse requerimento, já como com o meu voto favorável. Eu gostaria aqui quando se fala de Cordeiro, mandar um grande abraço aqui para a Zezé, que é uma batalhadora. Já estive lá algumas vezes, né? A gente está sempre falando com a Zezé, é uma pessoa guerreira, batalhadora, tira do bolso dela para fazer o atendimento, muitas vezes, para as pessoas, até de remédio, outras coisas que não tem no posto, tá? Então, eu gostaria de parabenizar todas aquelas pessoas ali do Cordeiro, que mesmo em minha tanta dificuldade, faz o melhor pela população. Beijo, Zezé. Obrigado. Vereador Cláudio Leandro. Maiara, eu quero te parabenizar pelo requerimento. Né? A gente tem acompanhado
vários postos da nossa cidade, que a gente se depara com vários postos de saúde improvisados, né? E assim, eu quero aproveitar para exaltecer esses agentes de saúde, esses médicos que o quantitativo de pessoas que eles atendem, né, principalmente na minha comunidade de Varginha, é muito superior à capacidade que aquela unidade ali pode receber, e eles estão sempre na linha de frente, na dificuldade do povo. E é um levantamento que você fez no bairro do Cordoeiro, mas se estende por toda a cidade. Nós temos encontrado muita dificuldade no posto de saúde lá de Amparo, Nova Suíça, Varginha e por aí adiante. E só parabenizar por esse requerimento, e a gente tem que se aprofundar mais nessas questões, porque é através dessas unidades básicas de saúde que a gente consegue desafogar o nosso hospital. Eu que agradeço a parte dos dois vereadores, porque são temas extremamente importantes para a gente, são caros, né? Porque a gente tem urgência. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando dessas urgências, né? Então, entender esse todo aí, o que a gente pode contribuir também dentro do parlamento. A gente fala muito, né, que esses servidores são heróis. E realmente eles fazem milagre com o que eles recebem de base para trabalhar, né? Eles estão ali dedicando o máximo, mas a gente também não pode romantizar essa realidade dos servidores, porque, gente, você imagina você não ter o mínimo para trabalhar e ter ali um caso de complexidade que precisa de todo o aparato e você não conseguir ajudar, não conseguir socorrer. Então a gente está aqui por essa luta, né, de ter dignidade para essas pessoas prestarem o serviço também. As administradoras, né, que é o caso, tem um posto de saúde também em Olaria, que elas pegam para elas poderem tocar o serviço, tocar o trabalho. Sem elas, a gente sabe que muitos avanços não seriam garantidos. Mas a gente quer que a responsabilidade e o trabalho seja feito também pela administração pública, que é a prefeitura, né, nesse governo. Vou conceder uma parte também para a vereadora Priscila Pita e o vereador Marcinho. Vereadora Maiara, eu vou ser muito rápido. Recentemente, o governo municipal ele anunciou mais de 9.000 atendimentos na urgência do Hospital Raul Sertã. Ali o município vai identificar que tem alguma coisa errada. Sim. Eles ficam se gloriando que está tendo um número alto de atendimento de urgência no Hospital Raul Sertã. É a falta da atenção básica. Sim. Porque se a atenção básica estiver funcionando como deveria funcionar, né, a falta do medicamento, numa licitação, abre-se um precedente para compra emergencial, o número de exames no sistema que não é liberado, não é respeitado o vermelho, urgente. Então, infelizmente, a população sofre muito diante dessa situação que a atenção básica vem deixando a desejar no nosso município. Pois é, e eles fazem estudos sobre a população que atendem, isso que eu acho incrível, né? Gente, peço o voto. Portanto, o requerimento de informação, número 376, encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. O vereador Cristiano Guenin apresentou um requerimento de informação relativo a intervenções em próprios municípios pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, a EMOP. Próxima matéria, requerimento de informação número 377 de 2023, com o Executivo Municipal requerendo informações relativas às intervenções em próprios municipais pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, EMOP. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Dirceu. Requerimento de informação número 005 de 2023. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário desta Igreja Casa Legislativa a seguinte proposição. Requerimento de informação, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Friburgo, com o Executivo Municipal para que envie a esta Câmara Municipal as seguintes informações. Primeiro, tendo em vista a atuação da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, EMOP-RJ, existe algum convênio ou algum outro tipo de instrumento formalizado com o município para que a referida empresa realize intervenções de qualquer natureza em próprios municipais? Se sim, quais seriam esses instrumentos? Segundo, quais próprios municipais receberam intervenções da EMOP? Queira apontar as intervenções indicadas, os instrumentos que as viabilizaram. 3. Existe algum instrumento pactuado entre o município para que a EMOP atue ou de forma
intervenha no Hospital Municipal Raul Sertã? Se sim, queira informar quais intervenções seriam estas e em quais setores. Quarto, para respostas afirmativas em relação ao item anterior, queira discriminar para cada intervenção a sua data de início e o prazo estipulado para a sua conclusão. Sem mais para o momento, despeço-me renovando votos de estima e consideração. Assina o vereador Cristiano Guenin. Portanto, passo a palavra ao excelentíssimo vereador Cristiano Guenin para a defesa do requerimento. Boa noite a todos. A EMOP é a empresa municipal do Rio de Janeiro de obras públicas. É uma empresa, é um braço do governo do estado que, por vezes e muitas vezes, socorrem equipamentos públicos do estado, bem como de municípios. E a gente sabe que o município de Nova Friburgo atravessa um momento de contingenciamento do seu orçamento. Notadamente, a gente também, por outro lado, sabe que existem diversos próprios municipais. Próprios municipais são as escolas do município, postos de saúde, praças, quadras, hospital, todo o equipamento de prestação de serviço público municipal voltado para a nossa população. Eu tomei conhecimento, há cerca de alguns dias, que a EMOP estaria realizando algumas intervenções em CIEPs, quadras, alguma coisa assim. E, obviamente, que quem pôde se atentar ao requerimento de informação verificou que eu solicito um convênio, um cronograma e, sobretudo, se tem alguma ação voltada para o Hospital Municipal Raul Sertã. Por quê? O Hospital Raul Sertã, um prédio centenário, um prédio que, em sua maioria, na maioria do espaço antigo, ele, infelizmente, a ação do tempo tem o condão de danificar tudo que é feito lá muito rápido. Umidade a todo instante, reboco caindo, enfim. Isso não é segredo para ninguém. E quem tem estado constantemente no hospital pode verificar que a estrutura, a coisa não está boa. Desde a chegada do CTU, já dobrando ali para subir, passando em frente à hemodiálise e subindo para as enfermarias, o paciente já chega mal ali dentro. Se ele olhar aquelas paredes, ele já vai chegar lá em cima muito pior do que ele já passou por ali. E aí eu faço isso aqui, não é com intenção de fazer uma crítica pela crítica. A intenção é de trazer a EMOP para ajudar o município. Aquela estrutura, ela precisa de reparos constantemente. Eu estou falando da parte estrutural. Que se você tem uma parte estrutural bem cuidada, com aspecto de higiene, um espaço mais agradável para os pacientes, isso também influencia na recuperação do paciente. Mas, infelizmente, a gente não vê, a gente só vê a coisa degringolar. Então, a EMOP pode trazer esse auxílio. Obviamente que o município precisa ter alguma formalização. Se ainda não tem, vamos buscar. Eu já estou com a agenda marcada na semana que vem com o secretário de Estado de Saúde, para a gente tentar, de alguma forma, usar dos meios que nós temos para poder ajudar o município a mostrar para a população, sobretudo para os pacientes que usam daquele hospital, uma condição um pouco melhor. E eu não estou falando aqui volto a falar, não estou querendo fazer uma crítica pela crítica, mas é uma ação proativa. Não dá, senhores, não dá. Na semana retrasada, eu dormi lá acompanhando o meu sogro, acompanhei ele à noite em 3 plantões. E assim, é degradante.
É desumano, para não dizer outra palavra. Então, assim, se o município não está conseguindo de um jeito ou outro, a gente tem que saber, não dá para fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Estou falando da parte estrutural. Não estou falando aqui de médico, de insumos, nada disso. Estou falando da parte estrutural, que já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Penso que o município, o prefeito, poderia colocar lá dentro 3 pedreiros nomeados de confiança dele para cuidar daquilo lá constantemente. Constantemente. É inadmissível você chegar lá e ficar vendo tomada com fio, amostra, colocando em risco pessoas. E não tem jeito não, porque quando dói na nossa pele, a gente, quem tem sentimento fala. Quando dói na pele, fala. Quando dói na pele, fala. Eu falo isso com todos os 20 vereadores aqui. Quando dói na tua pele, você se indigna. Você vai se indignar. E assim, são momentos. E aí, daqui a pouco vai passar o prefeito Johnny, vai vir outro, mas isso tem que ser feito sempre. Porque, como eu falei aqui, a estrutura é velha. A estrutura tem várias situações lá que o ideal já até seria a gente pensar em um novo lugar. Mas a gente sabe que não vai se construir um hospital assim. Mas manter, eu acho que dá para manter. Dá sim. E com constância. Então, faço esse requerimento para entender, ver se a EMOP pode nos ajudar de alguma forma, porque não dá. Sinceramente, não dá. Não dá. Vereador Maia, quero pedir uma parte. Vereador Cristiano Guiani, parabéns, já conto com meu voto favorável. Interessante só falar sobre esse tema, que eu realizei algumas fiscalizações e denúncias, inclusive até MP, sobre a situação de mofo, banheiro ali da clínica cirúrgica largado. E aí, o que aconteceu, Cristiano? Foi bom o senhor falar sobre isso, que o prefeito foi no hospital e fez uma propaganda. Está na rede social dele, de que o EMOP iria fazer uma intervenção no hospital para poder melhorar a estrutura e até agora não aconteceu. Muito pertinente o seu requerimento de informação, porque tem que ser feito. A situação do jeito que está, não dá para ficar e a gente espera ansiosamente que esse trabalho aconteça. Eu lembro quando o senhor, Vossa Excelência, era secretário de Saúde, a gente foi junto, eu lembro disso, inclusive ali naquele prédio do lado, ali, assim que o senhor assumiu do hospital, onde hoje é o centro cirúrgico, tinha um monte de cadeira quebrada, e o senhor contratou serralheiro, pessoas do hospital, para consertar, tentar resolver o problema de um monte de equipamento quebrado. Isso é querer resolver a situação. Eu acredito que falta um pouco de força da parte da prefeitura. Como o senhor bem disse, tem pedreiro, tem material, por que não pega e não faz? Mas a gente espera que aconteça. E já conto com o meu voto favorável. Parabéns. Obrigado, vereador. Vamos ajudar. Vou ajudar. A intenção é ajudar. Eu não quero simplesmente falar que o hospital está ruim e está muito ruim. Isso, não. Vamos ajudar. O caminho é ajudar. É fazer aquele hospital, se não o melhor, mas com condições bem melhores para a população que dele precisa. Então vamos dar a mão aí, vamos buscar apoio no Estado e em outros setores, no governo federal, para poder deixar um cenário melhor, pelo menos na parte da estrutura física do espaço. Obrigado, senhores. Portanto, o requerimento de informação número 377 de 2023 encontra-se em votação. Requerimento de informação aprovado por unanimidade. Os vereadores da Casa apresentaram uma proposta de emenda à lei orgânica que altera a redação dos artigos 157 e 186 da Lei Orgânica Municipal para adequação ao texto constitucional e da outras providências. Próxima matéria, proposta de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2023. Autoria, todos os vereadores. Altera a redação dos artigos 157 e 186 da Lei Orgânica Municipal para adequação ao texto constitucional e da outras providências. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Dirceu. Projeto de emenda à Lei Orgânica 001 de 2023. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas formalidades, que seja incluído na pauta de nossos trabalhos o presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. Altera a redação dos artigos 157 e 186 da Lei Orgânica Municipal para adequação ao texto constitucional e da outras providências. Artigo 1º. Altera o artigo 157 da Lei Orgânica Municipal, que passa a ter a seguinte redação:
Artigo 157. Os subsídios dos vereadores serão fixados em cada legislatura para a subsequente, obedecidos os seguintes critérios. Artigo 2º. Altera o artigo 186 da Lei Orgânica Municipal, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 186. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito serão fixados em cada legislatura para a subsequente, obedecidos os seguintes critérios. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Dr. Jean Bazé, 6 de julho de 2023. Assino os vereadores, todos os vereadores. Portanto, passa a palavra ao excelentíssimo vereador Isaac Demani para a defesa da proposta de emenda à lei orgânica. Senhor presidente, eu peço permissão para falar daqui mesmo, rapidamente, sobre o projeto que foi debatido entre os novos pares. Na verdade, nós estamos fazendo uma adequação da nossa lei orgânica ao exato texto constitucional. Havia, na verdade, uma diferença do que estava na nossa lei orgânica, do que prevê a Constituição na sua íntegra, e nós estamos, na verdade, apenas ajustando o texto da nossa lei orgânica para o texto que está contido na Constituição da República. Então, não tem assim, o projeto é autoexplicativo, é só uma adequação ao texto, à Constituição da República de 1988, senhor presidente. Eu peço o voto favorável de todos os pares. Portanto, a proposta de emenda à lei orgânica número 4/2023, enquanto-se em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Próximo projeto dispõe sobre a concessão de diárias de agentes políticos e servidores da Câmara Municipal de Nova Friburgo e das outras providências. Mas acho que cabe destacar a inovação que a gente está trazendo, a possibilidade de você também conceder um assessor. Eu vou falar por mim, em diversos temas que você vai conversar, muitas vezes é um tema técnico-jurídico, você necessita de uma assessoria jurídica para avançar, né, em determinados assuntos. Nós somos um agente político, temos, né, algum conhecimento jurídico, mas aquele conhecimento mais profundo a gente precisa de um assessor jurídico ou, de repente, de uma outra pauta. Então, isso vai possibilitar que um assessor também participe da concessão da diária. Então, acho que é um avanço importante, né, vereador Marcinho, dentro dessa melhoria de estrutura. E antes de passar a parte, eu quero anunciar que a licitação dos nossos veículos hoje, ela foi positiva, a primeira empresa ganhou e não teve nenhum tipo de recurso. Então, agora a gente vai para a fase de homologação e depois a assinatura do contrato. Então, correu tudo certo, foi bem. E em breve a gente vai estar aí com os 21 veículos, dando uma estrutura mais adequada, tanto para os vereadores também, como para a equipe administrativa da casa. Conceder a parte, vereadora Maiara. Presidente, vereador Max Bill, que hoje está na tribuna, o vereador professor André tinha pedido a parte antes. As damas na frente. Muito obrigada. Desculpa, professor, não reparei. Eu acho que é um projeto muito importante e é por isso que eu peço uma parte, que eu preciso chamar a atenção sobre como existe uma criminalização da política quando a gente precisa fazer investimento para melhorar o trabalho para ser devolvido para a população. Feito. E eu acho que é um dos casos que a gente tem que enaltecer o que está sendo feito. Ninguém aqui está pedindo diária ou pensando em levar pessoas e servidores da nossa casa para eventos festivos, para passear e nem nada disso. A gente está aqui buscando um método da gente ter um suporte na hora de fazer as conversas políticas, de trazer benefício para a nossa cidade de forma mais assertiva. Por exemplo, eu me sinto muito insegura de ir para determinados encontros, né, com os nossos parlamentares do Partido dos Trabalhadores ou de outros partidos que convergem, né, com as nossas ideologias para ajudar a Nova Friburgo sem a minha advogada.
como eu conseguiria defender, ou como eu vou ter a expertise que ela adquiriu dentro do ensino superior dela, sabe? Como que eu vou conseguir fazer uma conversa sem ter alguém ali também me ajudando a lembrar de determinados casos. Assim, estar em boa companhia é sempre importante. Quando a gente escolhe essa pessoa para estar dentro do nosso gabinete, é porque a gente confia no trabalho, a gente sabe que é um trabalho efetivo, e agora a gente vai estar devolvendo para a população isso. A gente precisa aparelhar, a gente precisa dar instrumentos para a gente avançar no trabalho que hoje a Câmara de Vereadores pretende, né, desenvolver. Porque, olha só, a gente tem uma limitação tão grande. Imagina se a gente não tem os carros para trabalhar. Imaginem vocês, quando eu cheguei aqui, eu sou uma pessoa que não tem carro. Quem tem carro é o meu namorado e às vezes ele me ajuda em determinadas situações. Eu faço agenda direto em localidades distantes, em Salinas, em Lumiar. Eu subo para o Varginha, vou até Muri, Teodoro, a gente roda a cidade inteira. Imagina eu fazendo isso de ônibus para atender a população. E aí é a população que fica esperando, é a população que muitas das vezes não tem acesso ao vereador por conta da distância, por conta dessa limitação. A gente precisa aparelhar a política, a gente precisa dar amparo, dar ferramenta para que cada vez mais a gente consiga garantir um trabalho de qualidade para o povo. E a gente não pode ser hipócrita ou achar e tentar fazer uma jogada política e dizer que esses investimentos eles são supérfluos, porque não são. A gente precisa dar essa mentalidade para a nossa população. Um parlamento fortalecido é uma população cada vez mais escutada, efetiva e dentro aí, né, da garantia dos seus direitos. E é por isso que eu queria muito me manifestar nessa defesa, porque, infelizmente, hoje a nossa casa tem sofrido limitações por não ter ainda, né, o número de ferramentas. A gente está avançando, isso é um ganho. Não é só para o parlamentar, é para toda a população que precisa de qualidade no atendimento. Muito bem, vereadora. Depois da sua fala, eu nem me manifesto mais. Foi perfeito, falou tudo, foi muito bem. Se soubesse, teria até deixado Vossa Excelência fazer a defesa. Próximo vereador, professor André. Eu também faço das suas palavras as minhas. A vereadora Maiara Felício foi excelente na explanação dela. Falou muito do que eu já iria falar, mas sem repetir, eu vou citar um exemplo. Eu estive há pouco tempo em Brasília, onde foi muito positiva essa viagem, onde nós trouxemos muitos recursos para Nova Friburgo, se Deus quiser, vai avançar bem. Onde foram comigo 2 servidores da casa, 2 assessores meus, mas eles foram pagando com o bolso deles, né? Eles pagaram com o dinheiro deles. E com relação à diária também, de melhorar essa questão, vocês sabem que em Brasília, o custo em Brasília é muito maior do que em Nova Friburgo, ou Rio de Janeiro, onde eu tive que também colocar do meu bolso, porque realmente a diária é muito pequenina. Mas, falando em avanço, não é um desperdício, como a vereadora Maiara falou. É benefício para a população. Quando a gente corre atrás, a gente busca recursos, a gente está trazendo muito mais do que tirando. Obrigado e parabéns, vereador. Muito bem, mais algum vereador? Pediu? Vereador Marcinho. Senhor presidente, parabéns por mais essa iniciativa. Eu já estive em Brasília por 3 oportunidades. Estive conversando com o deputado Jorge Braz, do Republicano, deputada Rosângela Gomes. Algumas daquelas reuniões, né, o nosso município foi beneficiado com retos cavadeiro e caminhões. Eu não fui convidado por uma questão da gente participar de um evento e às vezes o governo não querer lembrar daquela pessoa que fez parte, que viajou sozinho para Brasília. Isso é um outro ponto que eu vou colocar aqui. Eu falo para o senhor aqui que eu fui com muito medo. Você ir para Brasília, chegar em Brasília sozinho, né, não conhecer nada. Mas mesmo assim, né, a gente conseguir ali, amigos, né, assessores de deputados, me esperou lá, tanto da deputada federal, como deputado da Rosângela Gomes, como deputado Jorge Braz, que me ensinaram, né, para eu poder andar ali pelos caminhos de Brasília. Então, esse ponto é muito importante. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui é que a população, às vezes, elas criticam e tem que criticar. Mas a população, ela tem que fiscalizar o parlamentar que ela elegeu. Porque eu não posso abrir mão. A minha assessora Gabi já recebeu um e-mail de um deputado federal. Nós vamos fazer uma visita nesse deputado federal. Nós vamos levar um projeto muito bacana para Brasília, que é um projeto buscando colocar várias coberturas e alguns equipamentos, se não todos os equipamentos. A gente vai tentar, né, da área da saúde, que a gente visitamos
muitas unidades escolares que não têm cobertura, então a gente está encaminhando um ofício para a Secretaria de Educação para saber se a Secretaria de Educação tem os projetos, porque não adianta você ir a Brasília também se você não tiver projeto. Se você for em Brasília para passear e não levar o projeto, aí você está gastando o dinheiro público. Mas isso não vem ao caso. Eu acho que quem votou naquele parlamentar e chegou no final das contas, ele vai tentar uma reeleição, pesquise para ver se ele viajou, para ver se a emenda que ele foi buscar, o que ele falou realmente foi colocado na nossa cidade. Então, eu preciso e deixar muito claro que nós não estamos pedindo autorização ao governo para gastar um recurso ou pedindo mais recurso para a Câmara. É simplesmente um recurso que tem dentro da Câmara que nós não podemos abrir mão. Desculpa me alongar aqui, que o senhor perguntou se tinha mais algum, ninguém levantou a mão, comendo mais um tempinho do prazo. A gente trabalha aqui, e aquele vereador que tem que ir à LERJ, aquele vereador que tem que ir a Brasília buscar resultado para a nossa cidade, é a nossa cidade que ganha. Eu acabei de falar aqui que eu não estive presente lá, mas eu tenho certeza que se eu estivesse lá com a Rosângela Gomes, Jorge Braz vai estar presente aqui, porque a do Jorge Braz também já está próximo de sair, né, a compra de caminhões e máquina. Mas olha que benefício. Eu sei que a gente foi a Brasília, gastou diária pela prefeitura, quando eu estava secretário. Mas a Câmara não pode ser diferente. Nós, parlamentares aqui, o único caminho que nós temos é o quê? Fiscalizar, legislar, mas também buscar apoio em Brasília para poder ajudar o governo municipal. E essa é uma ferramenta que nós temos. Então, mais uma vez, parabéns para o senhor pela iniciativa e a mesa diretória. Muito obrigado, vereador Marcinho. Muitas vezes, né, dependendo do parlamentar, o vereador tem um contato melhor, mais estreito que o próprio corpo da prefeitura. Então, acho que é um complemento muito interessante. Vereador Wellington. Presidente, eu vou parabenizá-lo mais uma vez, mas infelizmente tem pessoas na política que acham que tudo pode se fazer. O Johnny brigou horrores aqui, falou que tinha que mudar isso, aquilo, mudar tudo, mas infelizmente, na hora que ele botou a mão na caneta, você não pode fazer certas situações. Nós temos aqui ex-presidente da Câmara que sofreu improbidade não, teve seu bem bloqueado, pode R$3 mil. Tem coisas que falaram aqui, que pode se dar, se comprar, que não pode. Tudo que tinha que ser feito para o bem, eu fiz. Tudo que estava errado dentro da ilegalidade, eu fiz, como é o caso do triênio, por isso que muito salário caiu. Tem pessoas que não... Você, quando faz um concurso, você tem que seguir o edital. Se você não fizer algo além, você não pode dar a gratificação. Então, tinha muita coisa ilegal. E o que foi legal, fiz e faria 1 milhão de vezes. Tentei a cesta natalina, mas não tive tempo hábil. A gente não pode abrir a boca, às vezes fala besteira. Eu quero ver ela colocar a mão na caneta, na canetinha, para depois ir lá responder por improbidade, ter seus bens bloqueados, ver se eu não dei o maior aumento da história para os assessores aqui. Era troca de tabela antigamente, a gente sabe disso que tinha. Olha o aumento que foi dado. Funcionários, foi tirado, não foi? Por causa do triênio, que estava sendo uma vergonha o cálculo. Gratificações que ele podia, mas foi dado aumento. Tudo dentro da legalidade. Olha o ticket refeição. Parabenizo o senhor. Isso aí já tinha, mas foi feito adequação e alterações. Já tinha. Não é que o vereador Wellington não estava, não. Eu era presidente da Câmara, não. Na minha gestão tinha a diária. Mas só que ele fez adequação, fez alterações. Parabenizo Vossa Excelência. Porque senão fica aqui como se o cara fosse um carrasco para funcionário. Não, errou, não aceito. E se eu tivesse a caneta, faria 1 milhão de vezes. O que é certo, eu fiz. Eu fiz. O que é errado, eu cortei. Eu estou aqui para isso, que o dinheiro é da população. O dinheiro não é meu nem de vereador, não. É da população. E tem que ser feito da maneira correta. E tudo que eu fiz, volto a falar, foi feito da maneira correta. O que está certo, eu dei a canetada para estar certo. E o que está errado, eu não aceitei. E é para isso aí, eu quero que a população saiba. Tinha já isso. A diária, mas só que ele fez algumas alterações e melhorou muito, parabenizo. Agora não tem como um presidente da Câmara entrar aqui para mudar um monte de coisa que estava errado, que às vezes você não tem tempo de fazer as coisas certas, e mesmo assim eu ainda fiz. E o presidente Max Bill sabia que quando eu deixei 1.700.000 em casa, na minha gestão,
Para que foi, presidente? Não foi para mexer o quê? Na parte física da Câmara Municipal. Então, a minha parte eu fiz. Eu só fiquei 2 anos, geralmente fica 4. Muita coisa boa a ser feita. Muita coisa boa a ser feita aqui. E foi feito muita coisa boa. Todo mundo sabe disso, mas muitas vezes finge que não está vendo. Bem, vereador, realmente a gente tem que ter responsabilidade, contar com a caneta. Então, peço a aprovação. Vereadora Maiara? Tá bom. Desculpa, presidente, só para a gente voltar para a discussão, é porque eu acho que agrega muito a gente trazer isso também, que a população tem meios de fiscalizar as ações que a gente faz para fora do município. Para quem não sabe, toda vez que a gente pede o carro oficial para ir até outro município, a gente faz uma justificativa de pedido aqui na casa. E, assim, essa justificativa de pedido, registrar a foto da atividade que eu fui fazer, pegar a declaração do gabinete, da onde eu fui, isso resguarda a gente em muitas questões. Então, eu tenho essa maldade também de sempre tirar a foto para comprovar que a gente foi fazer a atividade, o tema que a gente tratou. Às vezes, quando tem o projeto, também deixar à disposição. Nem sempre a presidência pede, mas a gente deixa à disposição também para comprovar. E se, de repente, a gente também achar que a população quer mais esclarecimento e uma ferramenta melhor de fiscalizar isso, que todos nós tenhamos essa postura de registrar o pedido, deixar transparente lá para a população, porque eles podem ver quem se utilizou, né, do recurso ou não, mas deixar o que foi feito, a foto de onde foi e tudo documentado, que eu acho que resguarda tanto a população que tem a dúvida, quanto a gente que vai fazer a atividade. Muito bem, vereadora. Portanto, peço a aprovação aos pares. O projeto encontra-se em votação. O projeto foi aprovado com a emenda por todos. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 52ª sessão ordinária, realizada na última quinta-feira, dia 24 de agosto. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação relativo ao mandado de segurança impetrado à empresa JMF Soluções e Saúde. Boa noite a todos. Esse requerimento de informação tem no intuito a gente entender esse imbróglio de contratação de médicos que está aterrorizando o nosso Hospital Municipal Rosertan, em algo que avisamos essa casa que poderia acontecer, porque a JMF é uma OS disfarçada dentro do hospital. Verdade é essa. Aqui foi aprovada uma alteração da lei orgânica para se colocar a OS no hospital, empresa, para contratar médicos. Não se colocar a OS propriamente dita, porque ficou travado no Conselho Municipal de Saúde, que a Prefeitura acabou com o Conselho, porque não quer fiscalização. E, em paralelo, a Prefeitura pediu uma autorização ao Tribunal de Contas do Estado, perguntando se poderia contratar uma empresa para botar médicos no Hospital Municipal Rosertan, tendo toda essa documentação, porque eles não estavam conseguindo suprir nem processo seletivo de forma alguma, registrando total incompetência para gerir a saúde. O Tribunal de Contas respondeu que, já que o município não tem competência, né, para contratar médicos, meio que deu uma autorização, ou disse que não teria um problema de contratar esse tipo de empresa, até que se fizesse o concurso público. E todos sabemos que OS traz problema. Escândalos em todo o estado do Rio de Janeiro. A prefeitura fica na mão dessas empresas, as OS, porque se ela quer parar o serviço, tira o médico, dá problema, e é o que está acontecendo hoje. A prefeitura entrou numa rota de colisão e briga com essa tal JMF. Já está faltando médico no hospital, faltou ortopedista, domingo agora não tinha pediatra, um Deus nos acuda. Quem está indo no hospital todo dia, eu tenho testemunha aqui, a vereadora Priscila Pita, está um Deus nos acuda naquele hospital. Essa semana, por exemplo, um jovem perdeu uma consulta no Rio de Janeiro, no Hemorrio, ele tem leucemia. Olha que absurdo, tá? O jovem perdeu uma consulta que tinha no Hemorrio, lá no Rio de Janeiro, porque não tinha médico, o médico faltou, tá? Para poder levar ele junto à ambulância. E sabe de onde é esse médico que ia fazer? JMF. Ou seja, já começou a retaliação.
Porque a prefeitura não está pagando a empresa. Eu trouxe o documento aqui, que a empresa JMF entrou na justiça contra a prefeitura, foi lá, fez uma denúncia no MP, olha que loucura, porque a prefeitura não está pagando ela. E, em contrapartida, a prefeitura ganhou também um processo aí para contratação de médico, a tal da Dr. VIP, que não precisa nem falar, né? Esquema aí do partido do prefeito, né? Junto com o Crivella, o pessoal lá da Dr. VIP, mas aí, a informação que eu tive, né? Através aí da prefeitura respondendo à imprensa, é que eles descadastraram a Dr. VIP. Isso depois que a gente denunciou aqui e falou. Mas, em paralelo a esse rolo todo, a prefeitura, enquanto pagava aí, está pagando, a JMF, está uma confusão, descontava 11% de valor de INSS referente aos médicos contratados. Mas, ora, se os médicos contratados pela JMF para botar no hospital trabalham para a empresa em forma de PJ, pessoa jurídica, MEI, cada médico tem um MEI, microempreendedor individual, CPJ. Então não tem esse desconto de INSS. Então a empresa paga o valor integral para o médico. Mas a prefeitura ficou descontando esses valores da empresa, irregularmente. Mais uma vez a empresa entrou na justiça contra a prefeitura e ganhou. E a gente quer saber agora como é que vai ficar essa história. E principalmente o seguinte, gente, se a prefeitura fazia desconto de INSS no pagamento à JMF, mas não tem médico contratado para pagar INSS, esse dinheiro foi para onde? Será que eles repassaram para a União, repassou para o INSS? Quer saber o que está havendo? Ou será que é porque o prefeito tem uma péssima gestão, enfiando dinheiro ralo abaixo, em futilidade, em coisa que não é prioridade para a população, e aí está fazendo aí, para lá, para cá, mexendo aí, tentar arrancar dinheiro de onde pode, para poder tapar o buraco que ele criou, pela falta de responsabilidade com dinheiro público. Que é isso que está acontecendo aqui em Nova Friburgo. É um absurdo. Então, esse requerimento de informação é justamente para saber isso. A gente quer saber o que aconteceu, para onde foi esse dinheiro, se a prefeitura tinha conhecimento dessa situação, se a prefeitura sabia que a JMF paga os médicos através de PJ, porque na verdade isso está um rolo, que no final de tudo, gente, sabe quem está levando na cabeça? É o povo, é a população que precisa do atendimento do médico, é a população que precisa de atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã e não está conseguindo. O hospital vive lotado ultimamente, lotado de pessoas, a população nossa está ficando doente, porque não tem nada, desde a atenção básica até no nosso hospital relacionado à saúde. Só vergonha. Mas uma parte aqui, nossa nobre vereadora Priscila Pito. Presidente. Vereador, só para completar o que você está falando, eles postaram lá, né, um extrato de instrumento contratual, termo de rescisão, tá? A prefeitura postou, rescindindo o contrato, presente termo, aí está aqui rescindindo o contrato com o Hospital Municipal Raul Sertã, Maternidade, Dr. Mário Dutra, Clínica de Repouso Santa Lúcia, firmado entre as partes no dia 30 de março de 2023, renovado, seria até dia 2, agora 22 de junho. Então, só para informar os vereadores que agora os médicos que estão lá estão igual a FAO, pela justiça, tá? Mesma situação da FAO, a firma está com os médicos lá pela justiça. Mais uma confusão, né? Falta de gestão lá, da secretária Nicole, mas como a secretária Nicole está lá e o prefeito insiste, então a culpa são dos dois, né? Os dois são responsáveis por essa situação. E dizer aos senhores vereadores, que há uns tempos atrás eu fiz uma denúncia relacionada à falta de médico no Raul Sertã e nas unidades de saúde, e o promotor mandou fazer aquela fiscalização, né? E detectou a denúncia que eu fiz a ele, que eu falei que tinha gente morrendo por falta desses atendimentos, né? Por falta de médicos, tinha pessoas morrendo. E aquele dia que a Polícia Federal esteve aí fiscalizando, realmente eles pegaram, e dentro do processo que eu fiz, tem um atestado de óbito de um senhor que veio a óbito porque não teve atendimento adequado. E isso virou para os senhores saberem, eu tenho uma peça lá no meu gabinete também, que o promotor me deu, virou um inquérito civil, que vai imputar responsabilidade a quem está deixando as pessoas morrer sem tratamento digno no Hospital Raul Sertã. Só para informar, e quem achar que é mentira ou conversa fiada, eu tenho todas as provas dentro do meu gabinete, pode me acompanhar até lá, que eu mostro com o maior prazer lá, que virou mais um inquérito civil contra a gestão da morte em Nova Friburgo.
Obrigado, vereador. É triste a gente ver o que está acontecendo quando o prefeito nessa tribuna dizia que pessoas estão morrendo por conta de falta de gestão, de não saber gerir a máquina pública. É o que está acontecendo hoje, bem pior no governo dele. É triste a gente ver que aquele que aqui gritava e dizia, né, que a gestão anterior, todos tinham as mãos manchadas de sangue, né, por conta das mortes no hospital. Hoje eu digo que vocês, senhor Johnny Michael, têm o corpo inteiro manchado de sangue, porque é muita morte e tudo por culpa da má gestão. O Executivo Municipal apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a denominação de logradouro público de Vanderlei Carreão e da outras providências. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para apresentar, conforme as normas regimentais, projeto de lei municipal dispondo sobre a denominação da sala de reuniões dos agentes comunitários de saúde da Estratégia de Saúde da Família do bairro Muri. Estou propondo para essa sala o nome do saudoso cidadão Vanderlei Carreão. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão friburguense, bem como os seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Vanderlei foi um funcionário assíduo desde 2018, sendo responsável pelo atendimento à microárea 2, região de difícil acesso em Muri, sendo muito estimado pelos colegas de trabalho e pela população assistida por ele. Graças à sua dedicação, cordialidade e competência até o momento de sua morte em decorrência de um câncer. Foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um modelo a ser seguido pelos friburguenses, quer como chefe de família, quer como cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para os seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que com esta denominação os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória. Dessa forma, pelas razões expostas, requer a autuação do presente projeto de lei municipal e sua submissão ao douto plenário desta Igreja Casa Legislativa nos termos da Lei Orgânica Municipal. Palácio Barão de Nova Friburgo, 28 de junho de 2023, assina o excelentíssimo prefeito Johnny Michael Cordeiro Ribeiro. Passa a palavra à liderança de governo, professor André, que falou que vai dispensar o uso da tribuna. Eu dispensei porque está claro, né, o projeto, e falar que Vanderlei foi um exemplo de pessoa, um exemplo de funcionário público e merece essa homenagem. E peço aí o voto favorável dos pares. Portanto, o projeto de lei ordinária número 285 de 2023 encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Foram votados em segunda discussão 2 projetos de lei ordinária, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Friburgo. O primeiro, concedendo cesta natalina aos servidores da Câmara. Próximo projeto de lei ordinária, número 284, 2023. Autoria, mesa diretora. Concede cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Projeto de segunda discussão, acho que, né, a gente debateu bastante na primeira. Vou dispensar a leitura do projeto, bem como a defesa. Portanto, o projeto encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade. E o segundo projeto, dispondo sobre a concessão de diárias a agentes políticos e servidores da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Projeto de lei ordinário número 290 de 2023. Autoria, mesa diretora. Dispõe sobre a concessão de diária de agentes políticos e servidores da Câmara Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto também da mesa diretora, amplamente debatido em primeira discussão, portanto dispenso leitura e defesa. Projeto encontra-se em votação. Todo mundo votou? Projeto aprovado por unanimidade. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão plenária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de jornalismo.
O vereador Cristiano Guenin falou sobre o seu requerimento de informação relativo à empresa de obras públicas do Estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade que o município tem de poder promover as melhorias estruturais no Hospital Raul Sertan, tendo em vista o apoio da EMOP, que é um órgão vinculado ao governo do Estado, que cuida dos próprios estaduais e, por vezes, também do município, né? Aqui na cidade já teve atuação em alguns CIEPs, algumas escolas, e por que não onde a gente mais precisa, que é a prioridade número 1, que é o nosso Hospital Raul Sertan. Então o requerimento vai nesse sentido, de, obviamente, se já tem alguma formalidade, já tem algum convênio, alguma coisa, trazer transparência quando inicia. Se não tem, para que o Poder Executivo busque também meios para poder formalizar isso e a gente, na união de esforços, trazer essas melhorias para dentro do nosso hospital. O vereador Zezinho do Caminhão falou sobre a contratação de médicos para o Hospital Municipal Raul Sertan via OS. O grande problema que nós temos aqui, quando nós temos parlamentares nessa casa, né, que ele tem posicionamento forte contra quem está governando a cidade. Né, fazem parte de grupos que perderam a eleição e até hoje não aceitaram essa derrota. Então, tem uma frase que é muito usada aqui, quanto pior, melhor. E aí não tem campo mais fértil que tratar desse assunto, quanto pior, melhor, dentro da saúde. A saúde é problemática no nosso país inteiro. Não tem um município nesse país que o prefeito, né, que está conduzindo, qualquer município nesse país, está nadando de braçada e está gerando satisfação ao usuário, principalmente do SUS. E aí nós aprovamos aqui uma alteração na lei orgânica para a contratação de médico através de OS. E aí tem que separar uma coisa, né, da outra. Uma coisa é a gestão de saúde por OS, que foi aquelas que foi um fiasco na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que foi péssimo, foi horroroso. Nós temos amplo conhecimento que a gestão de um todo de saúde, através do OS, é inviável e impraticável pelo histórico, pelos rastros ruins que deixou no estado do Rio de Janeiro. E nós não vamos permitir que isso aconteça aqui na nossa cidade. Agora, impedir, né, de se fazer uma contratação exclusivamente para médico, que é o que mais a população carece, é o que ela mais sofre, é o que ela levanta de madrugada, fica na friagem, no sol, na chuva, né, para conseguir a ficha. Fica horas e horas, chega lá, não consegue, porque nós não temos os profissionais. Como que a Câmara, representante, né, direto dessa população, vai impedir, né, o governo de contratar médico? Então, quando entrou esse projeto, eu fui um dos que fiz uma emenda onde está ali exclusivamente para a contratação de médico. Então, a gente dá condições de quem está governando a saúde, governando a cidade e gerindo a saúde, né, de ter esses profissionais para suprir a carência desses profissionais. Né? Nós não podemos deixar essa população na mão. Então, todas as vezes que entrar projeto nessa casa para contratação de médico, eu serei o primeiro a ir para a tribuna defender essa contratação. Então, vamos distinguir, gente, deixar bem claro. O que nós aprovamos aqui é contratação de médico. Essa OS, ela só tem controle sobre os profissionais que ela trouxer. Nem aqueles que fazem parte do nosso quadro aqui, seja concurso, seja sob contrato, ela tem gerência. É simplesmente sobre os médicos que ela trouxer. Deixar isso bem claro, mais uma vez, que tem gente aqui na Câmara de Vereadores que já era para ter entendido isso, parlamentares, e até hoje não aprendeu o que é uma OS sendo gestora, né, da saúde e gestor somente sobre os médicos. O vereador Maicon Queiroz falou sobre o requerimento de informação relativo à empresa JMF Soluções de Saúde. O requerimento em relação à questão da JMF, né, a OS aí no hospital, disfarçada, gerou tanta confusão, gerou tanto discórdia entre os parlamentares, né, porque, infelizmente, a maioria está sentado no colo do prefeito. A verdade é essa, né? Toma lá da cá que o Johnny Maio queria combater, está vivo e claro dentro da Câmara. Então eles vão defender, mesmo errado, aquilo que está no governo. Mas defender o povo, defender você que está me assistindo, que não está conseguindo um atendimento de médico correto, você que está me assistindo, que passou pelo perigo de médico, inclusive com suspeita, né, com processo de estupro, que saiu até no balanço geral na Record, que estava atendendo dentro do hospital, médico dessa empresa, onde a prefeitura ainda respondeu que não tem responsabilidade sobre esses médicos que estão dentro do hospital atendendo, você sabe que eu estou falando a verdade. Então a discussão gerada é por isso. Por quê?
aprovaram a questão de colocar OS para contratar médico dentro do hospital, e todo mundo sabe a corrupção que tem por trás de OS, o absurdo que é, porque o governo não tem competência nenhuma de contratar médico, botou processo seletivo, os médicos foram embora, né? Grandes médicos que eram até concursados bons foram todos embora também. Por quê? Infelizmente, ninguém suporta trabalhar com esse governo. Então, infelizmente, a verdade é essa. E agora essa empresa de contratação de médica tal da JMF, que é uma OS disfarçada, contratada pela prefeitura, verdade é essa, está entrando na justiça contra a prefeitura porque a prefeitura não está pagando a empresa. E aí já está faltando médico no hospital. Ou seja, é o que eu digo, OS é isso, você fica na mão dessas empresas. E aí quem sofre no final é a população. Nós avisamos aqui, mas infelizmente a Moria quis alterar a lei orgânica para se colocar OS dentro do Hospital Municipal Roça Sertã para a contratação de médicos. Verdade foi essa. E aí a prefeitura não colocou uma OS propriamente dita, mas já fez um ensaio, que é a tal da JMF, que é uma OS disfarçada. E pior, ganhou o processo JMF e Dr. VIP, que é uma outra empresa que tem aí suspeitas e denúncias de corrupções, está no G1, está em tudo quanto é lugar, com envolvimento com o partido do prefeito, com Marcelo Crivella, pessoal lá do partido do prefeito. E só não entrou, foi descredenciada, porque nós falamos aqui e denunciamos. E a gente continua lutando, fiscalizando, cobrando o direito da nossa população. Saúde tem que ser prioridade e não está sendo. E no final disso tudo, quando o pessoal está perdendo tempo aqui brigando para defender o prefeito, o povo lá fora está sofrendo e muito. E assim terminamos mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.